Ao Senhor, irmãos, que Deus abençoe, amém? Amém. Nós vamos estar orando e já leremos o texto e meditaremos a palavra. Convido vocês a ficarem em concentração. Se você gosta agora de anotar, eu acho que vai ser interessante se você puder anotar algumas coisas. Não pretendo falar nada novo, pelo contrário, creio que eu vou falar algo bem costumeiro, algo que você já sabe, eu só quero trazer à sua memória, mas eu não posso deixar de dizer de que eu estou convencido que Deus tem algo para nos ensinar essa noite. Então eu espero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer ensinar, amém? Espero que você tenha reverência por esse momento, eu espero que você leve a sério o momento da pregação da palavra, que você não use esse momento para andar, nem para sair, nem para ir no banheiro, nem para beber água. Você possa ter reverência por esse momento. Afinal de contas, este é o momento em que Deus fala conosco, amém? Nós já cantamos a Ele, já falamos a Ele, mas agora é a hora em que Ele fala aos nossos corações. Então eu convido você a devotar a Ele, a tributar a Ele total reverência em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque em tudo, Pai, o Senhor é bom. Em todas as coisas, Senhor Deus, que Tu fazes, Senhor Deus, nós só temos motivos para Te agradecer, Pai. Nós temos razões, Pai, infinitas, ó Deus, para glorificar, para bendizer o Teu santo nome, porque o que o Senhor faz por nós, em nossas vidas, ó Deus, é imerecido, Pai, da nossa parte. Por isso, Senhor, eu te peço que nesta noite o Senhor fale a cada coração, Deus, que o Senhor ministre a cada coração neste lugar, que o Senhor, Deus, me dê a graça, Pai, de falar, Deus, ao coração do Teu povo. E que de maneira, Deus, simples, ó Pai, eu possa, Senhor Deus, continuar, ó Deus, aquilo que os meus amigos, os pregadores aqui da igreja, que já ministraram, Senhor Deus, tão benditamente, começaram, Pai, eu quero continuar, Pai. Mas eu te peço, Pai, renova, Senhor Deus, a Tua graça sobre mim. Na minha pequenez, na minha fragilidade, na minha incapacidade. Senhor, renova, Deus, a Tua graça sobre mim. De maneira, Pai, que eu não atrapalhe, Deus, o fluir da Tua graça. E que eu seja apenas um canal, um instrumento, Pai, ainda na minha insignificância. Eu te peço que o Senhor me use para louvor e glória do Teu nome. Assim, Deus, eu oro por minha vida e pela vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, talvez você esteja se perguntando por que eu estou aqui em cima, só para você entender. São dois os motivos, irmãos. É porque fizeram esse lugar alto para isso. E o segundo é que daí de baixo vocês não veem a gente. Quem está lá no fundo não enxerga. E a gente fica ouvindo só uma voz às vezes, né? Então eu preferi fazer daqui de cima, foi eu que pedi. E eu quero convidar você para nós lermos o texto que está em Gálatas, capítulo 4. Amém? Versículo 19. Vou pedir para você ler, porque eu tenho certeza que você já decorou, mas leia para nós, por favor. Vamos? Amém? Meus filhinhos. Amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Eu acho que o pastor Celso, dentre nós, foi o mais feliz de todos ao explanar esse texto de maneira tão graciosa. Eu tenho certeza que todos nós somos abençoadíssimos com a maneira como ele apresentou o contexto do fato de Gálatas, né? E como aquelas pessoas se desviaram da verdade, do Evangelho de maneira tão rápida, né? Que é uma das surpresas do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, é assim, como tão rapidamente vocês se deixaram levar por outro Evangelho, que não é outro Evangelho, a gente já aprendeu. E como também o pastor Celso apresentou esse texto. Mas mesmo ele com toda a sua cabeçona, não, com toda a sua inteligência, não consegue esgotar um texto desse, porque um texto desse ele é maior que o Celso, ele é maior do que o Adriano, ele é maior que o Marcelo, ele é maior que o Júnior, ele é maior que todos nós.
ele é rico em grandes coisas. E eu queria, por 2 minutos pelo menos, antes de eu desenvolver aqui o tema dessa noite, falar um pouquinho sobre o que eu enxergo nesse texto. E é importante que você perceba algumas coisas que eu vejo. Não porque eu vejo, você tem que ver. Mas é porque a gente às vezes precisa entender o texto, entrar no texto para a gente saber do que é que a gente está falando. A primeira coisa é que esse texto não fala muito das pessoas que Paulo estava falando. Esse texto que nós temos como base do retiro, ele fala muito do que Paulo estava sentindo. Fala muito da frustração, fala muito do sentimento do apóstolo Paulo. Fala muito daquilo que aquela igreja e aquele povo que ele tanto trabalhou para evangelizar, para ensinar, causava nele. O que eles causavam nele? Causava uma dor que é similar à dor de parto, que é considerada uma das piores dores. Uma das piores dores possíveis de alguém sentir é a dor de parto. Então Paulo usa esse exemplo figurado para mostrar que, de novo, ou seja, coisa que eu já tinha sentido, o que o pastor Celso falou, é surpreendente, a gente deve prestar atenção, porque Paulo está falando, de novo, eu volto a sentir por vós como que dores de parto. Algo que só mulher consegue sentir, mas o pastor Celso disse muito bem, pastores conseguem sentir. Pastores não conseguem sentir pela igreja inteira, às vezes, só em determinados momentos, quando nós temos algum tipo de rebelião, algumas situações na igreja, que o pastor é colocado em extrema dor nesse sentido. Mas de contrapartida nós sentimos com uma vida ou com outra, como bem falou o pastor Celso. Mas o que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma alusão a um momento que é muito peculiar às mulheres. E até surpreendente para nós ver um homem falar disso. Porque 2 coisas ele faz. Ele trata a igreja de uma maneira que ele não tratava, ele chama de filhinhos quem ele não costumava chamar, numa linguagem mais, ainda que seja um homem, eu posso dizer mais materna, né? Porque a figura que ele dá para nós depois, logo após o filhinhos, é uma figura gestacional, ou seja, eu gostei da tradução que o pastor Júnior trouxe de manhã, porque é a tradução que eu gosto, que diz, até que Cristo seja gerado em vós. De maneira que o apóstolo Paulo aponta para uma formação embrionária, como se de novo nós tivéssemos que voltar para o ventre da nossa mãe e de novo tivéssemos que viver todo aquele processo embrionário de receber dela, dos seus fluidos, do seu corpo, os nutrientes necessários para que a gente pudesse desenvolver todos os nossos elementos ou os nossos membros que nós temos. A irmã falou que nós temos vida desde a concepção. Paulo não está negando isso. Paulo não está negando isso. Paulo não está negando que a igreja de Gálatas tenha vida. Paulo está negando o fato de que aquela vida que ele plantou estivesse viva. Precisava de novo sentir as mesmas dores. Alguma coisa estava acontecendo naquela gestação. Imagina a cena. Você, mulher, deve entender melhor do que isso, talvez me ajude a figurar para esses jovens que não têm noção muito. Mas quem já teve filho sabe, depois da informação de que você está grávida, você faz o pré-natal e você visita o médico, e ele vai acompanhando o desenvolvimento. E por vezes, quando a gestação é complicada, e a gente já orou por gestações complicadas na igreja, aí a gente, que é pastor, até fica preocupado, fica, e aí irmã, como é que está o neném? Ah, pastor, eu fui na consulta, mas ele não desenvolveu, ainda não ganhou peso, pastor, está pequenininho. Pastor, o coraçãozinho dele está batendo fraco, ou seja, a figura de ser gerado, mal gerado, ela é mais entendida por mulheres, principalmente mães. Mas o que o apóstolo Paulo nos apresenta é um formato muito íntimo, muito peculiar das mulheres, mas também peculiar dos pastores e da igreja. A igreja gera. A igreja é um ambiente gestacional. Uma igreja que não gera, ela está doente.
ela precisa pedir a Deus que cure ela dessa esterilidade, ela precisa pedir a Deus que Deus comece a enviar vidas, Deus dê graça, Deus dê estratégia, Deus dê chamado, Deus dê visão para que ela comece a produzir almas. E os membros dessa igreja precisam gerar almas, porque ovelha gera ovelha. O que o Paulo está apresentando não é uma igreja que não está gerada, mas uma igreja que de novo causa dores, como se a formação dela tivesse sofrido algumas deformações. É como se o período gestacional de Gálatas tivesse sofrido um problema que não só ela não tivesse evoluído na sua gestação, como ela tivesse regredido, como se a mãe tivesse ido ao médico e o médico tivesse dito, não só o seu filho não ganhou peso, como ele perdeu peso. Então ele retrocede nisso. E aí apresenta para nós uma imagem muito preocupante. Paulo chega a ter medo de que o trabalho dele com os Gálatas tenha sido em vão. Paulo tem receio de que o tempo que ele gastou ensinando os Gálatas pudesse culminar num aborto. E num aborto não natural. Um aborto causado por pessoas externas que se introduziram na igreja e tentaram fermentar, tentaram introduzir naquela gestação coisas que não eram saudáveis. Obrigado. Você é uma das moças mais bonitas dessa igreja. E essa preocupação do apóstolo Paulo gerou nos nossos corações, pastores, o tema do retiro. E eu tenho certeza que você já ouviu bastante sobre isso. O pastor Celso foi primordial nisso. Os outros pastores, junto com a irmã André, cooperaram na construção de que você saísse daqui convencido da importância de você ser moldado, de Cristo ser gerado em você, de que nós precisamos que no final as pessoas e o mundo olhem para nós e enxerguem Jesus, não enxerguem mais o Marcelo, não enxerguem mais o Brian, não enxerguem mais o Júnior, não enxerguem mais a Sofia, mas possam ver Jesus em nós. Tanto que a palavra formação é a mesma que nós usamos no original para transformação. O radical ali é morfo, de metamorfose, de transformação. A ideia é de que aconteça algo em nós, que nós daqui a pouco percebemos que a nossa vida não é mais vivida por nós mesmos, mas como o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De maneira que a pessoa de Cristo se apropria da minha vida e ele agora vive a vida dele através da minha. E aquilo que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as pessoas sentem Cristo através de mim. Essa é a expectativa do apóstolo Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. O que Paulo quer é que você morra. E Jesus nasce em você. O que Paulo está dizendo é que ele está cansado de você. O que Paulo está dizendo é que chega de ser Celso. Precisa ser Cristo no Celso. É essa a expectativa. Mas eu vou baixar um tom um pouco, porque eu quero ser instrutivo essa noite. Eu não quero nem pregar muito, eu quero mais ser instrutivo. E eu quero falar um pouquinho sobre como isso acontece. Porque até agora nós fomos convencidos dessas coisas, nós fomos apercebidos, nós tomamos ciência de que muitas vezes Cristo não é formado em nós por muitos motivos. Muitos deles foram apontados. Eu talvez até aponte um no final, que já foi citado aqui, que é a idolatria, talvez eu fale um pouquinho sobre isso. Mas hoje, se Deus me der graça, eu quero conduzir você a perceber como que o Espírito Santo, como que Deus, como que Cristo faz esta obra, como que Ele escolheu uma maneira. Qual é a maneira que Cristo escolheu, pastor Marcelo? Para gerar Jesus em você. E como que você pode responder a esta ação de maneira que a sua resposta seja tão positiva, seja tão favorável, que você se torne um cooperador da evolução ou da formação de Cristo dentro de você. E é sobre esses pontos que eu quero falar.
E eu não tenho dúvida, irmãos, por isso eu dei o tema dessa mensagem como Cristo é formado em nós. E eu estou plenamente convencido pelo Espírito Santo, mas extremamente convencido pelo Espírito Santo que a maneira pela qual Deus escolheu, elegeu, decidiu, por seu conselho eterno, de que a igreja, de que nós cristãos, pudéssemos entender esse processo de formação de Cristo em nós, é algo que os reformados chamam de meios de graça. E talvez se você não entende muito bem ou nunca ouviu falar, não tem problema. Você sabe o que é, você talvez não tenha essa didática, talvez você não tenha essa teologia reformada para compreender o que são meios de graça. Talvez a palavra te soe como algo novo, mas eu não vou te falar nada novo, coisas que você já sabe, mas que eu não tenho dúvida, e eu estou convencido, e eu tenho certeza disso, de que se há uma maneira que Cristo escolheu para que eu e você tivéssemos uma gestação de Cristo em nós, e esta gestação gerasse no final a pessoa do Senhor Jesus, são os meios de graça. E o que é meios de graça, pastor? Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem talvez uma pequena impressão religiosa de que alguma maneira mística, de algum jeito místico ou sobrenatural, a gente vai dormir, no outro dia a gente vai acordar santo da Silva. A gente vai acordar, tipo assim, monte, pule no mar. Aleijado, fica de pé. A gente acha que de alguma maneira vai cair um raio sobre a nossa cabeça e a gente vai ficar santo. Mas Deus, conhecendo a nossa vida, sabendo que somos pó, Ele elege um jeito de nós alcançarmos isso. Um jeito que muitas vezes é negligenciado por nós, que são esses, os meios de graças do qual eu quero falar com você. Mas só para você entender, os meios de graça, se você for entender o que é meio no dicionário, você vai ver que meio é aquilo que é empregado para alcançar um objetivo. Então, logo, o que os teólogos reformados querem ensinar? O que a gente aprende, por exemplo, lendo a Confissão de Westminster, ou o Catequese de Westminster? A gente entende que Deus escolheu, por sua única sabedoria e pelo seu conselho eterno, definir meios pelos quais nós pudéssemos ter acesso às bênçãos que Ele conquistou para nós. Eu vou ler um trecho da Confissão de Westminster que diz assim, ó: meios de graça são recursos visíveis e comuns, pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, da sua morte. Meios de graça são apenas ferramentas. Isso não significa que elas têm poderes místicos ou que elas têm capacidade de, por si só, fazer com que Cristo seja gerado em nós. Elas são cativas e são totalmente dependentes da ação ativa do Espírito Santo e do poder de Cristo em nós, na igreja, para que Cristo, de maneira ativa, verdadeira e real, seja formado em nós. E por isso, se nós acharmos que, eu fiz um meio de graça, então agora pronto, Deus é obrigado a fazer. Não, não é apenas só fazer. É também compreender que você é cooperador. Mas a sua cooperação é mínima diante de tudo que é que Deus que faz na sua vida. Eu não estou tentando colocar sobre você glória de obras. Eu estou tentando colocar para você responsabilidade espiritual. Nós precisamos entender que em todo o processo da nossa vida, por maior ou menor que ele seja, Deus sempre atribui a nós alguma responsabilidade participativa. E é importante que a gente entenda isso. Só tem uma que nós não temos.
é a salvação. A ela não. Porque nós somos convencidos que somos salvos pela graça, mediante a graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém. Essa não. As demais coisas, Deus exige de nós uma participação. Mas, pastor, o que são meios de graça? Meios de graça são isso. São maneiras, canais, recursos visíveis e comuns que Deus faz questão de utilizar para que nós possamos ter acesso e que Deus faz uso deles para que nós possamos perceber Cristo sendo formado em nós ou para que Cristo seja formado em nós de maneira efetiva e real. Por que, pastor, você falou assim com um pouco de conotação no efetiva e real? Porque se você não tem o verdadeiro evangelho, a sua ideia de formação, ela é uma ideia disfuncional. E quando nós recebemos, como o povo de Gálatas, um evangelho, mas o deixamos para abraçar fábulas ou ensinos que acrescentam coisas que não são do puro evangelho, ele gera em nós, ou ele traz para a nossa gestação, uma geração disfuncional. O Cristo que é gerado em nós não é um Cristo funcional. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, para ser crente igual a você, prefiro não ser? É porque você é um crente disfuncional. É porque o Cristo que você gerou, ou o Cristo que você apresenta existir em você, não é um Cristo funcional, é um Cristo disfuncional, é um Cristo que não é Cristo, é um falso Cristo, é um Cristo mentiroso, é um Cristo maldito. E nós precisamos odiar esse Cristo, rejeitar esse Cristo, expurgar esse Cristo da nossa vida. E encurvar-nos ao Evangelho, e buscarmos, e fazermos com esforço, conhecer todos os meios possíveis de graça. Eu não vou apresentar todos, só alguns. Todos os meios possíveis de graça, para que de alguma maneira Cristo seja gerado plenamente, realmente e funcionalmente em mim. Quando falamos de meios de graça, precisamos pensar de duas maneiras. Os meios de graça coletivos, ou seja, aqueles que são para a igreja ou para quando estamos juntos, e os meios de graças que são individuais, ou seja, particulares. Aqueles que são exclusivos ou não necessariamente exclusivos, mas que precisam ser praticados por nós individualmente, independente do coletivo. Coisas que nós já fizemos aqui nesses dias de retiro. Por exemplo, meio de graça coletivo. Reunir-se para adorar. Acabamos de fazer isso. Quando nós nos reunimos para orar, nós não percebemos, talvez, ou percebemos, mas uma das coisas maravilhosas é que quando nós estamos juntos para orar, Cristo se revela através de nós. Cristo se manifesta, porque é isso que ele disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Essa reunião de adoração, de celebração, de invocamento, se essa palavra existe, de invocação do Senhor, ela é um meio que Deus quis. Pastor, mas hoje se ensina que o negócio é ser crente sozinho, não depender de igreja. Meu irmão, se você for por essa cabeça, o Cristo que vai ser gerado em você é um Cristo disfuncional. Não é um Cristo verdadeiro, é um Cristo maldito. Acreditar nisso, que você é um adorador sozinho, é uma coisa ruim. 1 Coríntios 14, 26 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a vossa edificação. O próprio apóstolo Paulo em Coríntios dá um conselho. A nossa reunião, ela deve ser sempre e com um intuito exclusivo. Talvez esse versículo sirva para nós fazermos algumas peneiras nas nossas reuniões. Até para a gente fazer algumas seleções do que nós vamos fazer quando estivermos reunidos.
Porque veja, se não é edificante, deve ser excluído. Se não edifica a igreja, se não edifica o corpo, se não edifica, se a nossa reunião não edifica os irmãos, deve encerrar-se essa prática que nós adotamos, e não importa o que é. Eu não estou aqui para citar o que é, mas imagine que você tenha adotado algo na sua igreja. Se não edifica, aborta, desiste. Outro meio de graça público são os sacramentos. Esses a gente sabe. E nós, como igreja evangélica cristã confessional, temos 2 sacramentos, que são o espelho dos dois sacramentos dos hebreus, ou dos judeus. Nós temos o batismo e a ceia. Não é verdade? Assim como os judeus tinham a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão, ato único, não repetível. Assim como nós cremos em um só batismo. A ceia, como a Páscoa, ato repetitivo. Nós podemos tornar a fazer. Alguns anualmente, outros mensalmente, outros semanalmente. Não quero entrar nisso. Mas de alguma maneira Deus escolhe, por meio desse sacramento, santificar e abençoar a igreja. Veja, o sacramento do batismo é uma maneira de Deus separar e acrescentar à família cristã os filhos de Deus. A ceia é uma maneira dos filhos de Deus participarem simbolicamente do corpo de Cristo, meios pelo qual Deus escolhe para abençoar a igreja. E aí quando nós fazemos às vezes a ceia, Páscoa, ou ceia, uma vez no ano, o indivíduo ainda me escolhe o mês da Páscoa para viajar. Só deve acontecer em Suzano. Porque não entende que isso é um meio de graça que Deus escolheu, Deus elegeu isso, para abençoar a vida dele. Se ele tivesse essa noção de que esse meio de graça é um meio pelo qual Deus forma Cristo nele, ele nunca marcaria uma viagem no dia de ceia. Não visitaria vovó, tia, ninguém no dia de ceia. O domingo não seria dia da família, seria dia do Senhor. Mas a gente se dá o direito de dizer o que a gente acha. Mas Deus escolhe meios de graça com essa bênção. Outro meio de graça coletivo que eu acho interessante, e hoje de manhã a irmã Andréa pregou muito bem falando da comunhão que a igreja revelou à sua família nas visitas pela filha, é a comunhão com os irmãos. Irmãos, como isso é importante. Só que só tem um detalhe. Nós temos a tendenciosa mania de romantizar a comunhão. Nós achamos que comunhão com o pastor Marcelo é eu e ele comendo um churrasco, assistindo São Paulo junto, tá, isso é maravilhoso. Também é. Mas nós não entendemos que comunhão no corpo de Cristo também é quando eu e ele brigamos, mas não guardamos mágoa, discutimos, exercitamos comunhão de correção, onde eu exorto ele, ele me exorta, porque assim como o provérbio diz que como um ferro afia um ferro, assim um homem afia o outro homem. Isso é comunhão. Mas nós gostamos da comunhão romântica. Eu amo o pastor Celso e eu não sei nem porquê, porque ele só me dá bronca. Eu descobri nesse retiro que eu não posso mais usar chapéu, porque meu pastor não gosta. Chapéu não, boné. Você pode ver, não vou mais usar. Meu pastor brigou comigo. Eu entendo isso, vai fazer o quê? Vai
vou ficar com raiva, ele me afiou. Eu estou aproveitando para dar uma espetada nele. A comunhão, irmãos, é sem dúvida nenhuma uma das maneiras maravilhosas que Deus elegeu para derramar a tua bênção no corpo da igreja. Porque veja como a família da nossa irmã se sentiu amada, se sentiu abraçada, se sentiu vista pelo reino de Deus. Quando a igreja, o pastor Júnior deu testemunho aqui, fazia caravana para visitar a filha dela. Que coisa maravilhosa! Mas tem coisas maravilhosas também quando o pastor vai na tua casa para dizer para você por que você sem vergonha não vai mais no culto de jovem. Você mesmo, você sem vergonha, que dizia que não ia porque não tinha carro, aí comprou o carro, não vai mais em nenhum, sem vergonha. Não é verdade? Veja, recebe essa palavra em comunhão. Recebe. Pode ser até uma chicotada, mas é em amor. Creia que esse meio de comunhão, o Salmo 131 representa muito bem. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É suave. Quando eu sou repreendido por alguém que me ama em Cristo Jesus, com sinceridade e amor, é suave. Eu choro, eu fico triste, mas é suave, porque são tristezas, porque ninguém que recebe uma exortação, recebe ela às vezes assim, às vezes a gente recebe, mas daqui a pouco aquilo gera em nós vida, não gera raiva, gera amor. Mas nós precisamos amadurecer para isso. E aí nosso embrião precisa ser alimentado. Aí me ajuda aí, irmãs, como é que chama aquele líquido lá? Amniótico, né? Isso. Ele precisa ser mais grossinho, né? Para a gente desenvolver os membros, para nós termos os nossos sentidos amadurecidos, exercitados. Eu preciso disso. Outro meio. É a oração coletiva. Irmãos, como é precioso, nós teremos vigília essa noite. Como é preciosa a nossa oração coletiva. Irmãos, eu não tenho dúvida. Certa feita, algumas vezes isso acontece, graças a Deus, mas certa feita nós estávamos orando no culto de oração nas terças-feiras, e uma irmã na casa dela disse assim, mandou mensagem no grupo dizendo, irmãos, por favor, vocês aí no culto de oração, vocês estavam orando por mim? Nós dissemos, sim, estávamos orando. Irmãos, porque foi maravilhoso, eu comecei a sentir Deus aqui na minha casa, e quando eu comecei a sentir Deus aqui, ao mover na minha casa, Deus falou no meu coração, tem gente agora orando por você. Como é importante, irmãos, quando nós temos amizades de oração. Como é importante quando nós nos unimos para orar. Eu me lembro de uma juventude que eu participei, de alguns colegas, que eles se uniam para orar. Eles marcavam dias na semana para orar. Eles tinham encontros de oração semanal. E quando um dos amigos, eram jovens ainda, fazia uma besteira, ele contava para os outros e todos eles oravam, e clamavam, e choravam junto. Irmãos, como a oração coletiva, ela é um remédio que Deus escolheu para curar algumas enfermidades do corpo da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, tem orações coletivas que curam enfermidades do corpo da igreja que nós nem percebemos. Curam enfermidades que nem foram diagnosticadas ainda por nós, nem foram percebidas pela gente. Como é precioso isso. Eu preciso acelerar que meu tempo é grande. Mas essas são meios de graças coletivo. Elas contribuem com a igreja. Em toda a sua manifestação, Deus se aproveita delas para derramar as suas bênçãos sobre a igreja. Quando nós estamos orando, nós não estamos perdendo tempo. Quando nós estamos em comunhão, nós não estamos perdendo tempo.
Quando você resolve sair da sua casa, ficar 4 dias em um retiro, em uma imersão, para aprender mais de Jesus, para saber como que Jesus é gerado em você, você não perdeu tempo, você não gastou dinheiro à toa, você fez um baita do investimento, porque enquanto nós estamos aqui, Cristo está investindo em nós. Cristo está fazendo algo em nosso meio. Cristo está fazendo algo com algumas pessoas entre nós, ainda que não seja todas. Alguns dentre nós sairá daqui dizendo: nunca mais eu deixo de participar de um evento desse, porque eu vi Deus falar comigo, eu senti o Espírito Santo tratar com a minha vida, por conta desses meios de graça que Deus nos concedeu, e todas as coisas que nós às vezes criamos na igreja, como pastores, culto de homem, culto das irmãs, alguns eventos, não é para criar uma agenda, para você ter o que fazer da vida, é porque nós estamos buscando maneiras de que esses meios de graça alcance você comunidade de Suzano, Emelino, Taboão, Tatuí, dessas todas que estão aqui, são meios que nós estamos pensando para que Cristo seja formado em vocês. Essa é a ideia. Mas, passando para a parte individual, nós temos muitos, talvez eu não fale todos, mas o primeiro e o mais importante de todos, irmãos, nós não teremos Cristo formado em nós se nós não usufruirmos desse meio de graça. E qual é, pastor? A leitura da palavra. Me desculpa, irmãos, eu preciso chamar a sua atenção nisso. É vergonhoso que nós pastores sejamos pastores e nunca tenhamos lido a Bíblia inteira. É vergonhoso se você é um presbítero em nosso meio e você nunca leu a Bíblia inteira. É vergonhoso se você é um diácono e você nunca leu a Bíblia inteira. É vergonhoso se você é um cristão há mais de 5 anos, pelo menos, e nunca leu a Bíblia toda. Porque Deus olhou para nós e nos deu essa grande bênção, que são as Sagradas Escrituras. Como disse o pastor Celso, não são 67, nem são 65, são 66 livros que Deus elegeu como bênção, ensino de Deus para as nossas vidas, e todos eles nutrem o Cristo gerado em nós, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que consumir Ele, você precisa se alimentar dele. Você precisa ler sem vontade, com vontade, chorando sem chorar. Você precisa ler lendo em línguas. Você precisa ler com raiva, mas você precisa ler a Bíblia. Cristo não é gerado em você se você não ler a Bíblia. Pastor, por que você está falando assim? Porque eu estou preocupado que nós achemos que com 1 ou 2 versículos Cristo será gerado em nós. Não, irmãos, você vai ser salvo se você crê no Salmo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Pronto. O céu está aberto para você. Mas Cristo gerado em nós, Cristo formado em nós, Cristo moldado pelos dedos sagrados de Jesus, por meio da graça. Essa expressão é exclusivamente minha. Os meios de graças, para mim, eles são como luvas que se encaixam nos dedos de Deus para dar contornos da face de Cristo na vida do crente. Eu preciso conceder a Ele esta bênção. Como é que eu faço isso? Uso os meios de graça. Usando os meios de graça, Deus toca a minha vida. E tocando a minha vida, Ele é gerado em mim. Palavra. O apóstolo Paulo vai dizer para o seu servo, para o seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá.
Persiste em ler. Ai, pastor, mas é chato ler Levítico. Persiste. Persiste. Precisamos exercitar a nossa vida com os meios de graça. E com isso nós criaremos musculatura espiritual para suportarmos os problemas adversos que virão sobre nós. Outro meio de graça importante, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Irmãos, crente que não lê Bíblia e não ora, desculpa, você não é um crente. Você está perto de ser abortado. Você é quase um abortivo, você está vivendo por remédios. Você precisa aprender que orar não é apenas um exercício religioso. Orar é, sem dúvida nenhuma, um privilégio onde o servo tem acesso ao seu Senhor, onde o filho tem contato ao colo do Pai, onde o cidadão do reino tem acesso ao dono do reino, ao Rei da glória. Oração é isso. Mas nós temos a natureza comum de, às vezes, não orar. Ou fazer igual o pastor Júnior falou, virar uma reza. Tem outra coisa interessante nos meios de graças, eu vou apresentar alguns. Talvez você não pense neles como meio de graça, mas alguns são diferentes. Por exemplo, a meditação. E eu não estou falando daquele negócio budista de você dobrar o joelho e falar, não. Eu estou falando do que o Salmo 1 fala para nós, de que bem-aventurado é o varão, que não anda no conselho, mas que medita na sua lei de dia, meditar na palavra. Um pastor puritano, que eu gosto, tem o livro dele, livro Pastor Reformado dele, gosto muito, por sinal, pastor Richard Baxter, ele fala uma coisa interessante, a meditação é para o crente o que o intestino é para a comida. É ele quem faz a digestão. Nós digerimos a palavra quando nós meditamos nela. Ler a Bíblia e não meditar é como se você mastigasse a comida e cuspisse ela. Ela não tem poder de te alimentar se ela não viver, não sofrer o processo da digestão dentro de você. A meditação da palavra é o processo digestivo daquilo que nós consumimos com os olhos e com a inteligência. Outro puritano fala um negócio interessante. Ele fala que a meditação é o efeito de pegar a palavra da mente e transportá-la para o coração. Essa é uma graça maravilhosa. Mas muitos de nós lemos a Bíblia como numa competição. Terminamos uma leitura anual apenas só para dizer assim, está pago. Como se fosse um checklist. Eu vou ler um versículo, ou como a caixinha de promessa que foi citado hoje de manhã, vou ler um versículo por dia, né? Porque se eu não ler, eu não sou crente. O pastor falou, não, meu irmão, é ler aquele versículo, é mastigar aquele versículo, é buscar aprender com ele, é estudar, é debruçar sobre ele, é buscar ver como ele é aplicável na sua vida e tentar dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo que eu li hoje? A meditação tem essa graça. Quer ver outro meio de graça maravilhoso? Talvez a gente não saiba fazer mais isso nessa geração. É a solitude. Talvez você confunda a solitude com solidão ou ficar sozinho. Não. Porque hoje nossos filhos ficam sozinhos. Mentira, não ficam sozinhos. Porque eles vão para o quarto, mas ficam com o celular. Eles não querem ficar com a gente. Você não quer ficar com os amigos às vezes. Você quer ficar sozinho? Não, mentira, você quer ficar com o celular. Porque com o celular você está sozinho e não está sozinho. Você está sozinho de pessoas perto, mas está perto de pessoas longe.
Mas o que eu estou tentando dizer para você é que é um meio de graça que Deus escolheu para falar ao nosso coração, um meio de graça praticado pelo próprio Jesus. Se Cristo está sendo gerado em nós, precisamos usufruir disso. A solitude é um tempo que eu retiro-me em exclusividade para passar com Ele. Ele não é sozinho dos outros, mas na companhia de Cristo. Lucas vai dizer isso para nós no 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos para ali orar. Porque Jesus tinha esse momento, mesmo com os seus discípulos, mesmo com a multidão seguindo ele uma hora ou outra dava uma escapadinha, ficava sozinho para ter um momento de solitude, porque em momentos de solitude nós fazemos um balanço da vida. O que a irmã citou, como é que é a palavra autoconfronto? São nesses momentos que nós podemos fazer duas coisas, irmãs. Além do autoconfronto, nós podemos ter um confronto do alto. A solitude nos permite isso. Ela dá essa oportunidade que nós recebemos do Pai. Mas nós não sabemos mais ficar sozinhos. Tem uma expressão filosófica que diz que pato não sente tédio. Se você for num lago, você vai ver que pato fica o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Nadando, comendo, e não vou continuar o resto. E você chega lá, ele não tem depressão, ele não tem burnout. Ele não está cansado. Nós não temos dado a oportunidade de termos tédio. Nós somos viciados em dopamina. Nós precisamos, toda hora está vendo algo energético em nós. Quando nós não estamos bebendo energéticos, né? Nós somos movidos a adrenalina porque nós precisamos estar em atividade, porque os coaches da vida disseram que se você para, você morre. Ah, irmão, para com isso. Esse coach que vai para o inferno, para com Jesus meia hora e você vai para o céu. Tira um tempo com Ele. Sai um pouquinho de casa, diz: amor, eu amo sua vida, filhos, eu amo vocês, mas eu preciso passar um tempo com Jesus. Eu preciso. Acho engraçado que tem homens na igreja que brigam com as mulheres para ter o tempo de resenha com os amigos, mas não briga com a mulher para ter tempo de oração, intimidade com Deus. É lógico que não vai brigar, porque isso ela não vai brigar com você, meu irmão. Isso ela não vai brigar. Então, solitude é uma prática que o nosso Jesus fazia, e é um meio de graça que Deus nos concede a oportunidade dele falar conosco, e nós falarmos com Ele, de nós termos um autoconfronto e um confronto do alto. É uma bênção de Deus na nossa vida, mas nós não usamos mais. Todos os nossos antecessores da igreja, todos os grandes reformadores, anotam em seus cadernos que tinham tempo de solitude. Todos os grandes reformadores, todos os grandes reformadores que nós hoje falamos, citamos nomes, eles tinham tempo de solitude. Mas nós não conseguimos parar um minuto. E nós ainda temos a arrogância de dizer que o nosso dia é tão agitado que não consegue parar, nem sair do computador, né, pastor Júnior? Para nada, nem para comer às vezes, né? E nós somos assim, não é só ele, eu também sou assim. Gosto de dizer para a igreja que eu estou super agitado. Mas deveríamos parar um pouquinho, desacelerarmos o nosso carro e deixarmos Deus falar conosco dentro dele. Outro meio de graça muito falado pelos reformadores é a piedade. E talvez a gente não saiba muito o que é piedade. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, eles têm até a obra da piedade. Eu sei, porque minha família é de lá e eu entendo bastante da doutrina deles. Mas não é isso. O que é a piedade exercitada? É o amor funcional do corpo de Cristo, é o amor do cristão.
É a prática dos atos de Cristo. É o comportamento de Cristo externado na vida do crente. Essa é a piedade. E esse meio de graça, ele é muito negligenciado, porque nós somos bons de boca e péssimos de prática. Nós falamos que amamos o mundo, mas quanto nós investimos em missões? Nós falamos que queremos que Deus salve todas as almas, mas quando vamos recolher oferta para missões, nós pegamos as últimas moedas. Nós não somos exercitados em piedade. As famílias estão necessitadas. Se os pastores muitas vezes não se moverem em ajudar, a própria igreja não é piedosa, ela não socorre o próximo. Como que bom seria, que igreja dos sonhos seria essa? Em que uma irmã viesse para nós e dissesse assim: pastor, sabe de uma coisa? Semana passada, pastor, é impressionante, pastor, semana passada eu não tinha nada para comer. Aí nós, pastor, diríamos: minha irmã, você não falou antes? Por que você não me disse que eu resolvia isso? Não, irmã, fique em paz, pastor. Porque a irmã, sabe a irmã de tal, fulano de tal, ela logo que soube já me socorreu. Obra da piedade funcionando. A gente precisava disso. Não precisava criar uma comissão na igreja para atender os aflitos. O pastor não precisava saber todas as pessoas que passam necessidade da igreja. A própria igreja absorveria esse problema, porque todos os membros da igreja estão exercitados em piedade, e porque eles são exercitados em piedade, a igreja não tem rico nem pobre, porque o rico não tem abastança e o pobre não lhe falta coisa alguma. Essa é uma benção. Mas nós não temos dificuldade de praticar isso, porque nós achamos que o nosso aumento de salário é para trocar de carro. Nós achamos que o aumento do dízimo é só para pôr ar-condicionado, comprar banco novo, é só para enriquecer a igreja. Não é, é para nós servirmos as almas. E eu não estou falando isso, acabei de colocar ar-condicionado da igreja, tá, irmãos? Acabei de colocar ar-condicionado na igreja, tá? Eu acabei de colocar ar-condicionado na igreja, então tá bom. Não... Esse é ar-condicionado mesmo. Coloquei alguns, não é todos ainda, porque a gente não conseguiu, mas colocamos alguns. Irmãos, eu não tenho dúvida de que os meios de graça, se você tiver anotado, por isso eu disse que eu faria questão de que você anotasse, e se eles forem exercitados, eles serão canais de bênção. Assim como o cordão umbilical é para o embrião um meio de nutrição vital. Os meios de graça é para o cristão os meios de formação de Cristo vital neles. O que eu quero te ensinar essa noite não é sobre Cristo ser formado, é como Cristo é formado. E eu estou convencido de que Cristo é formado através desses meios de graça, tanto os coletivos quanto o individual. E eu quero só citar um detalhe do que mais eu acho que talvez nos atrapalhe hoje. Já foi falado aqui e é repetitivo, mas eu tenho me incomodado com isso. Eu acho que uma das coisas que atrapalham Cristo ser formado em nós recebemos os nutrientes e nos atrapalha verdadeiramente de usufruirmos desses meios de graça, porque muitas vezes nós usufruímos dos meios de graça coletivos, mas mesmo assim Cristo não é formado em nós. E por que Cristo não é formado em nós? E um dos maiores problemas que eu identifico hoje, olhando para nós, para a igreja, olhando para mim, olhando para a minha carnalidade, eu preciso dar nome, e o nome dela é idolatria. E talvez você diga: não, pastor, o pastor Celso até falou que não é muito isso nessa. Não, o que o pastor Celso falou eu entendi muito bem. O que ele está dizendo que não é um problema para nós é a idolatria de nós colocarmos um santo e nos dobrarmos a ele. Ele falou isso. E eu vou interpretar o que ele quis dizer para nós. Ele quis dizer que essa igreja, nós não temos mais esse problema, mas nós temos outros.
Nós criamos outros ídolos. A irmã citou Calvino aqui de manhã. Ela disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Foi Calvino que citou isso. E é verdade, nós construímos ídolos, mas nós não gostamos que falem que eles são ídolos. Se a gente der nome na igreja para algumas coisas que os irmãos praticam e falar que é idolatria, o irmão fica ofendido com a gente. Como eu não estou nem aí para você com isso, eu vou falar. Com todo respeito, deixa eu pular seu cercadinho de desculpa aqui. A sua admiração desacerbada por uma artista, como disse o pastor Júnior de manhã, é idolatria. Quando você se desloca para o show de alguém que você acha que eu não posso perder. Quando você usa essa expressão, é idolatria. A maneira como você lida com o time que você torce, que você não aceita que ninguém fale que é idolatria, porque se a sua mulher fala que você só pensa em jogo, só fala jogo, só pensa nesse... Você diz, não é idolatria, isso aí é meu esporte, é meu jeito, é meu lazer, é minha resenha, mano, peraí, velho. Não é, deixa eu contar uma coisinha pra você, deixa eu pular seu cercadinho de desculpa. É idolatria, rapaz. Talvez você não tenha entendido que a idolatria não se caracteriza exatamente por uma estátua moldada que você se inclina a ela. Mas a idolatria está ligada a 3 fatores interessantes: sentimento liberado, investimento concedido e dependência emocional. Tem gente que está na igreja, mas está assim, no Smart Raw. Quanto está o jogo? Não, deixa eu ver. Deixa eu pegar os jovens fazendo torcida para o novo capítulo daquela série Street, como é que chama lá? Eu preciso ver a próxima série. Seu idólatra. Talvez te pareça difícil entender isso, mas é a idolatria o maior problema para que nós tenhamos dentro de nós Cristo gerado. Sabe por quê? Porque esse é um problema vital e essencial e estrutural que tem a ver com algo intrínseco da pessoa, da Trindade em si, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito. Qual que é, pastor Adriano? É que a minha glória eu não divido com ninguém. E glória não é só questão de canto. E olha que eu duvido, se eu chamar alguns irmãos aqui para recitar o É Jesus quem vai à frente, não cantar, mas para recitar o É Jesus quem vai à frente, é capaz de errar. Mas se for para recitar a música do time, é capaz de soltar. Precisamos olhar para isso. Por favor, não se sinta ofendido quando eu digo isso. Quer dizer, eu estou dizendo não se sentir ofendido no sentido de não querer falar comigo mais, tá? Porque se sentir ofendido não é um problema. É não querer falar mais comigo, senão você vai estar cometendo um pecado. E aí é pior para você. Mas eu quero terminar dizendo para você que tudo que Deus tem para nós é maravilhoso. Nós cantamos um hino aqui que dizia assim: Cristo é tudo que Deus tem para nós. E é exatamente isso.
Quando Moisés é levado ao Monte Sinai, e lá ele olha a construção da tenda e todos os detalhes, todas as vezes Deus voltava para ele e dizia: fazei tudo conforme o modelo que lhe foi. Cristo é o modelo. Cristo é esse modelo. Deixa eu até ler um versículo que eu separei aqui para terminar. Cristo é esse modelo. Eu não posso achar que nós temos outro modelo, porque 1 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. Os meios de graça, irmãos, nos coloca diante de Deus, contemplando o Senhor, para que essa contemplação transforme em nós, faça com que seja gerado em nós, moldado em nós, alguém que não pareça mais com você, mas que pareça com Cristo Jesus, que morreu na cruz. Essa é a expectativa. Esse é o desejo do nosso coração. E eu espero isso. Esse é o anseio de todos nós, os pastores, e esse é o foco desse retiro, que Cristo seja gerado em nós. Faça uso dos meios de graça. Se você não anotou todos, não tem problema, eu te mando. Se você quiser, eu até te mando a pregação. Não tem problema nenhum, mas faça uso. Deixa eu te dar um conselho. Por vezes, nós precisamos levar uma vida monotemática. Talvez você diga assim: pastor, o que é isso? Eu te explico, o pessoal de Suzano deve estar cansado de ouvir isso, mas eu te explico. Davi dizia no seu salmo: não darei descanso aos meus olhos, nem sono às minhas pálpebras, até que eu construa um lugar para ti. Vou viver uma vida monotemática. Você já sabe o que é. Sabe aquela sua amiga que quando arranja um namorado, você fala alguma coisa para ela, ela fala alguma coisa do namorado. Só fala do namorado. Ou aquele seu colega que comprou um carro, ele cria uma história só para colar alguma coisa do carro. Já viu isso? Não. É gente que vive uma vida monotemática, só fala daquilo. Eu dou um conselho para você. Sai desse retiro num estilo de vida monotemático. Eu quero ser transformado, eu quero ver Cristo gerado em mim, eu quero ver Cristo sendo formado em mim, eu espero que Cristo seja gerado em mim. A minha esperança é que Deus faça essa obra em nós. Amém? Eu te convido a ficar em pé um minuto.